Olá, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Ilane Ferreira Cavalcante, professora doutora do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, também coordenadora dos cursos da Universidade Aberta do Brasil aqui no Instituto. Ela foi membro de um grupo de trabalho que elaborou uma proposta de reconfiguração da UAB. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. É um prazer tê-la aqui para conversar um pouco sobre a Universidade Aberta do Brasil. Obrigada, Bruno, pelo convite e é um prazer para mim também estar aqui. Pode ser que algum telespectador ainda não tenha tido esse contato com a UAB, né? E aí a própria terminologia tem uma certa a dificuldade, né? Porque existem outras instituições no país que tem, por exemplo, como a OAB, né? A UAB, a diferença. E aí a primeira pergunta que eu faço para a senhora é exatamente como é que acontece essa oferta dos cursos na educação à distância a partir da Universidade Aberta do Brasil. Ok. Diferente do que se costuma pensar sobre uma universidade, a Universidade Aberta do Brasil, ou UAB, ela não é um local físico. Ela, na verdade, é um programa instituído pelo governo e está completando agora 10 anos, pelo governo federal, e ela reúne várias instâncias da União, né, visando a oferta de cursos superiores e de pós-graduação pelas instituições públicas de ensino superior do país. Então, nós temos hoje mais de 100 instituições ligadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é coordenado pela CAPES, em Brasília, um órgão do MEC, e essas instituições ofertam cursos em articulação com estados e municípios. Quais as instituições que estão vinculadas ou que podem fazer parcerias, então, com a Universidade Aberta do Brasil? Na verdade, são várias instâncias. Nós temos os polos de apoio presencial, que podem ser estaduais, podem ser das próprias instituições e podem ser dos municípios. No caso do Rio Grande do Norte, a maior parte deles pertence aos municípios. Então, os municípios montam a estrutura, a infraestrutura física, né, desses polos, onde os alunos vão ter o acesso às aulas. Nós temos as instituições de ensino superior do país, que podem ser as universidades federais, as universidades estaduais e os institutos federais de educação, inclusive os 2 Cefetes que ainda existem no país, que vão ser responsáveis pela organização dos cursos, a parte acadêmica, né, o material didático, os professores, os tutores. E nós temos o governo federal por meio da CAPES, que é responsável pelo fomento, pelo acompanhamento e pela avaliação desse processo. Então, são todas as instâncias que trabalham em conjunto no sentido de ofertar educação pública de ensino superior e de pós-graduação no país. Do ponto de vista da oferta, não é? Obviamente tem um método de educação à distância, não é uma metodologia, uma forma de aprendizagem. Mas como é que se dá a oferta dos cursos da graduação? De forma tradicional mesmo, com ingresso vestibular, concursos? Aí cada instituição tem uma forma diferente, porque as instituições são autônomas nesse processo de absorção dos estudantes, né? No nosso caso, aqui no Instituto Federal, nós ofertamos por meio do Enem. A nota do Enem, o estudante se matricula quando é aberto um edital para o processo seletivo. No caso das graduações. No caso das pós-graduações, nós temos um processo seletivo específico com análise de currículo, e aí os cursos se organizam para fazer esse processo seletivo. Lembrando que a educação à distância não é uma metodologia, é uma modalidade, né, de educação. Então, nós temos uma forma diferente de ofertar. No caso, além do sistema ser diferenciado, né, que é esse sistema da Universidade Aberta do Brasil, a modalidade à distância em si, ela exige um formato de oferta diferenciado, porque o aluno, no nosso caso, tem acesso ao material didático, né, às vezes impresso, às vezes não. Ele tem também acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, que são os recursos e com várias metodologias que auxiliam no processo de aprendizagem dessa modalidade. Uma pergunta um pouco maior do que a própria oferta no Instituto. Eu penso que talvez não seja qualquer instituição, ainda que pública, né, federal, estadual, por exemplo, que possa ofertar cursos à distância. Tem que ter algum crivo do ponto de vista de uma experiência prévia para poder fazer parcerias com a Universidade Aberta do Brasil? Logo no início do programa, foi as instituições que aderiram, na verdade. Mas as instituições que ofertam a educação à distância, elas precisam estar credenciadas para isso. Esse credenciamento ele é feito pelo INEP, que é o órgão de avaliação, né, do governo federal. Então, as instituições passam por um processo de avaliação
após esse primeiro credenciamento, algum tempo depois elas passam novamente por esse processo de avaliação para ver se podem continuar a ofertar os cursos de educação à distância. Então, há um credenciamento e um recredenciamento. No caso, então, do campus EAD do Instituto, né? São quantos cursos e como é que é feita essa oferta? No caso específico da Universidade Aberta do Brasil, nós temos, hoje, nós temos 7 cursos, né? Nesse momento, nós temos duas graduações, a licenciatura em Letras Espanhol e o tecnólogo em Gestão Ambiental. Nós temos 5 especializações, ou pós-graduações, né? Uma da área de administração e 5 da área de formação de professores. Professora, inevitavelmente a gente, quando fala em educação à distância, recentemente teve um momento de reestruturação econômica, digamos assim, para a educação à distância no nosso país, motivo através do qual algumas bolsas tiveram que ser repensadas. Nesse sentido, como é que está pensando, né, esse momento de reestruturação? A gente tem um novo governo, que ainda que provisório, mas que nitidamente pensa a educação de forma diferente com a plataforma anterior. Como é que a educação à distância na área que a senhora está inserida, que é a Universidade Aberta do Brasil, está pensando, está mudando ou está trabalhando com essa questão mesmo orçamentária, tendo em vista que são mudanças econômicas e políticas ao mesmo tempo? Nesses 10 anos de existência, a Universidade Aberta ela passou por muitos processos de readequação, né? A crise financeira que veio atingir a Universidade Aberta, ela veio com mais força em 2015, né? No final de 2015, quando nós tivemos realmente cortes orçamentários muito grandes, principalmente de bolsa, e nós tivemos de nos desvincular diversos bolsistas. No caso especificamente, a CAPES sempre procurou negociar muito conosco, mas dependia também do fomento que ela tinha disponível em termos de orçamento, né? Essa crise, no entanto, ela também é um momento de repensar a forma como a própria instituição e o próprio programa, né, funcionava. O programa, ele nasceu com a função prioritária de fomentar a educação à distância nas instituições públicas e institucionalizar essa educação à distância, porque todo programa ele tem uma finalidade que é de si mesma, né, no sentido de gerar algum produto, algum resultado. Só para sinalizar quem está em casa, o sistema ele tem como se fosse um período de funcionamento, tá? Passa a ofertar o curso de educação à distância até que a instituição possa em si ter autonomia. Não é? Esse seria o objetivo principal. Exatamente. No caso da educação à distância, como ela exige uma infraestrutura de recursos humanos muito grande, fica mais difícil de institucionalizar, né? E essa crise financeira veio abalar esse processo, né? No entanto, a gente se reuniu a convite da CAPES para pensar uma nova forma de ofertar, inclusive fomentando mais essa institucionalização. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora. O novo Plano Nacional de Educação, ele tem metas talvez um pouco ousadas, né? Quer dizer, bem ousadas. Tem algumas metas aqui, até 2016, a gente já está em 2016, com a perspectiva de universalizar a população de 15 a 17 anos para cerca de 85% da população já matriculada no ensino médio, e aí a gente vai para o ensino técnico, tecnológico, universitário. Seria possível, e a pergunta que eu faço, né, tendo em vista que dentro desse cenário a gente teve um pouco de corte, alcançar as metas do Plano Nacional de Educação se a gente não tivesse programas ou projetos como esse Sistema Universidade Aberta do Brasil? Não. No caso das instituições públicas, dificilmente você consegue alcançar algumas metas, principalmente que dizem respeito ao aumento de matrícula, né, e ao aumento de formação do nível superior e de pós-graduação, sem a educação à distância. E na educação pública, esse fomento ele é fundamental. Como eu disse, porque nós não temos pessoal suficiente, nem funções definidas, como é o caso da função de tutor, legalmente nas instituições públicas para fazer essa oferta. Então é preciso mudar toda uma estrutura que em 10 anos ainda nós não conseguimos, né? Esse programa ele é fundamental
que ele continue sendo oferecido até que esse processo se dê de forma mais adequada dentro das instituições. E está difícil. Está difícil. Qual é a próxima perspectiva? A perspectiva de futuro para ele? Existe ainda a possibilidade de alguns cursos serem implantados, alguns cursos vão ter que ser repensados e cortados, né? Qual é essa atmosfera que a gente pode, pelo menos hoje, né, atualmente, sinalizar? Pronto. O ano passado, a CAPES impediu a oferta de cursos, porque ela não publicou o resultado das articulações que as instituições fizeram com a CAPES, né? Então, a gente não pôde ofertar cursos o ano passado, a maioria das instituições. Esse ano, ela já promete, ela já viabiliza a oferta, no entanto, com um mínimo de cursos e muito mais focada na formação de professores. Quando antes a gente tinha cursos mais também da área de administração, tecnólogos, né, de formação profissional. Agora não, ela focou na formação de professores, está priorizando as licenciaturas e, em segundo lugar, as especializações. Porque um dos objetivos primeiros do sistema UAB é esse, né, da formação desse professor. Prioritário. Que já está inserido nesse mercado. Já, então, como é que acontece o funcionamento dessa hierarquia de professores, coordenadores, né? A senhora já foi também uma das vice-presidentes do Fórum. Vice-presidente do 2011, Fórum Nacional 2015. de Coordenadores do Como é que UAB. funciona essa questão digamos assim, do grupo administrativo para o funcionamento da UAB? Como eu disse, a Universidade Aberta, ela é gerenciada, né, o fomento, a avaliação e o acompanhamento são feitos pela CAPES, que é um órgão do Ministério ligado ao Ministério da Educação. Dentro da CAPES, a CAPES é organizada em duas diretorias, Diretoria de Educação Básica e Diretoria de Educação à Distância, e nós estamos ligados à Diretoria de Educação à Distância. Em 2010, final de 2010, quando estava havendo um processo de mudança dentro da CAPES, nós, coordenadores da UAB, propusemos a organização de um fórum nacional que tivesse como presidente, que fosse representativo de todas as instituições e tivesse como presidentes membros das três instâncias que compõem a Universidade Aberta: as universidades federais, as estaduais e os institutos federais. Né? Eu fiz parte desse primeiro grupo, né, de presidência, e fui vice-presidente até 2015, mudou, foram várias novas eleições desse. E o ano passado eu já solicitei não participar mais da presidência, porque eu acho que é importante reoxigenar, essa mudança de perspectiva. No entanto, o fórum está aí, ele foi legalizado pela CAPES e funciona como um órgão consultivo da CAPES. Ele assessora a CAPES no que tange a essas discussões em relação à tutoria, em relação ao próprio funcionamento, à oferta dos cursos, né? Durante a crise financeira ficou mais complexo esse processo, mas a gente tem tentado fazer esse trabalho. É uma forma de olhar mais próximo. Isso. Não é assim, é uma forma de trabalhar mais em equipe, né? O que o CAPES procura chamar de gestão colegiada ou compartilhada. Não é o ideal ainda, mas é isso. É isso, né? Professora, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Okay. A gente volta conversando sobre um fórum. E você de casa, não saia daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil e possibilidades de reconfiguração. A gente volta já. Voltamos no intervalo com a professora Ilane Ferreira Cavalcante. A gente está conversando sobre um documento que visa reconfigurar a oferta do Sistema Universidade Aberta do Brasil, do qual a senhora foi membro, né, desse grupo de trabalho. Professora, como é que surgiu esse convite exatamente da presidência do Fórum para que esse assunto pudesse ser repensado, né? No bloco anterior a gente falou sobre um contexto geral da Universidade Aberta do Brasil, né? Como é que ela acontece, digamos assim. Como é que surgiu esse momento? Né? Estamos nessa crise, precisamos repensar. É só em função dessa crise econômica e política ou algum tipo de reformulação pedagógica, administrativa também surgiu dentro dessa atmosfera de reconfiguração?
Na verdade, esse comitê ou esse grupo de trabalho, ele foi criado a convite da presidência do Fórum de Coordenadores UAB, da nova presidência, e da Direção da Educação à Distância da CAPES. E ele surgiu em função de uma notícia veiculada pelo então ministro Aloysio Mercadante da criação da Rede Universidade do Professor, em que o ministro promulgou a ideia de lançar 81 mil vagas de formação de professores no país, voltadas especificamente para a modalidade da educação à distância, né? Seriam mais vagas, mas essas 81 mil seria à distância. Então, a CAPES se organizou e viu nisso uma possibilidade de retomar as ofertas da UAB com a mesma pujança que tinha anteriormente, e montou essa equipe com pessoas que já têm um certo conhecimento do sistema, né? Então, foi montado esse grupo de trabalho pensando nisso, em quem poderia propor uma mudança desse sistema por conta do próprio conhecimento que tem. Então, esse grupo foi trabalhar especificamente com os dados do INEP, identificados do censo, né, da educação, que indicam a necessidade de formação docente no país. Então, o foco foi a formação docente e nós trabalhamos com esses dados instigados pela Rede Universidade do Professor. Infelizmente, mudou a situação política, mudou o governo. Essa Rede Universidade do Professor não se concretizou, mas a proposta surgiu e foi lançada a público e quem sabe né, dê frutos. Como é que foram os encontros, né? Teve webconferência, encontros presenciais, foi em maio desse ano, né? Foi. Como é que foi, além da reunião física, digamos assim, as diretrizes que passaram a ser pensadas ou repensadas para essa UAB mais atual ou mais para frente, digamos assim? A proposta foi pensada, né, como uma reconfiguração do sistema que já se coloca como um sistema de trabalho em rede, mas num formato um pouco diferente do que o que nós pensamos. E nós nos reunimos primeiro por webconferência, nós tivemos 3 webconferências e marcamos esse encontro presencial para finalizar uma proposta mais palpável, né? Nós montamos slides, nós montamos um rascunho do relatório que já vinha sendo discutido nessas webconferências, um rascunho da proposta, nesse encontro presencial em Brasília, em maio. E depois, posteriormente a isso, nós ficamos trabalhando num documento compartilhado pela nuvem, né? Em que cada um de nós deu a sua contribuição ao documento e, no final, a presidência do fórum formatou o documento final e entregou o relatório à Direção da Educação à Distância da CAPES. Quando foi enviado esse relatório? Esse relatório final ele foi entregue já agora em julho. Por quê? Então porque foi posterior a uma discussão que houve na reunião extraordinária do Fórum de Coordenadores UAB. O último fórum aconteceu no final de junho, né? No final de junho. E como é que acontece a frequência desses fóruns? Agora, tem alguma perspectiva, algum calendário? Tem. Nós temos de 2 a 3 reuniões extraordinárias do fórum. Essas reuniões elas são convocadas pela presidência quando há pautas realmente polêmicas e que necessitam da plenária, da discussão plenária do fórum. E variam os locais de acordo com a disponibilidade das instituições que se oferecem para receber o grupo, né, de coordenadores do país. Geralmente é na UNB, não é? Não. Essa última foi na UNB, porque a nova presidente do fórum, a professora Nara Pimentel, é da Universidade de Brasília. Mas nós já tivemos reuniões extraordinárias em Maceió, em São Luís, em Santa Catarina. Depende de que instituição está disponível para receber a reunião extraordinária. E tem a ver com a pauta também do local? Não Necessariamente. Depende muito. De logística. Exatamente. Às vezes é ligado a um evento. Então, como a instituição já está organizando o evento, recebe o grupo, que é um grupo bastante grande, né? Às vezes são mais de 200 pessoas, então exige uma certa infraestrutura. Pensar esse sistema onde a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? A gente tem diferenças de região, diferenças de cultura, instituições diferentes também, com cursos diferentes. Como é que acontece, tanto do ponto de vista das reuniões, para a efetivação de uma instância como a OAB, a oferta exatamente com essas diferentes realidades? Isso foi pensado também com essa reestruturação? Foi. Na verdade, a nova proposta, que é uma proposta de organização em rede mais rizomática, como diria, né? É um conceito
Deleuze e Guattari, em que se dá mais autonomia às instituições para se articularem no processo de oferta, esse novo formato, ele valoriza essas organizações regionais, né, ou interregionais. Mas, na verdade, a UAB ela já foi pensada em rede no sentido de que os parâmetros de fomento, os parâmetros de acompanhação, os parâmetros de avaliação, eles são sempre pensados para atender, de forma percentual, para atender essas diversidades, né? Nunca atende de forma ideal, mas pelo menos a gente vem discutindo ao longo desses 10 anos formatos de fomento e formatos de articulação que valorizem essa diversidade. É tanto que não existem, na maioria dos cursos, não existem padrões de projetos pedagógicos, não existem padrões de material didático. As instituições se organizam, as instituições pensam de acordo com aquilo que elas têm como autonomia e com um projeto pedagógico específico. Antes desse momento de repensar, cada instituição era mais autônoma, não é, professora? Ou não, já se tinha... Não, na verdade, existem dois modelos, na verdade. Como a CAPES, ela é quem fomenta e quem acompanha e quem avalia, muitas vezes ela exige um determinado padrão. O caso de alguns mestrados, o primeiro mestrado profissional, por exemplo, que foi o ProfMat, ele nasceu a partir da Sociedade Brasileira de Matemática, ele nasceu em padrão. Então, as instituições que aderiram a esse padrão, a esse projeto padrão nacional. Tá? E existem também os cursos específicos das instituições, que aí elas submetem à CAPES e aí são mais autônomos. São cursos mais específicos ligados às demandas regionais. O que eu perguntei? Com esse novo conceito de rede, de rizoma do Guattari, do Deleuze, né? Que aí pensar como rizoma, não como raízes, né? Pensar de forma mais... aberta. E aí que ele coloca, o rizoma faz com que você possa se alimentar até de outros lugares, né? Diferentemente da raiz. Com esse sistema em rede, se pensa em dialogar com as instituições diferentes, né? Do ponto de vista de documentos, da formação ou de alguma oferta de curso, né? Como é que essa rede, ou esse novo conceito de rede se diferencia do sistema que existia com a UAB? A principal diferença é que antes você tinha uma centralidade muito forte na CAPES. Né? É a CAPES que demanda das instituições determinadas ações e as instituições dependem da CAPES para determinadas ações. O que se propõe nesse novo formato, então a gente tinha uma centralidade aí. O que se propõe nesse novo formato é que as instituições se articulem, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 4 instituições públicas que ofertam pelo Sistema Universidade do Brasil, o ERN, o FESA, o IFRN e o UFRN. Que essas instituições se articulem no sentido de compartilhar ofertas, compartilhar cursos, compartilhar materiais didáticos, tá? Para que cada uma não fique sobrecarregada fazendo uma oferta, por exemplo, que se repita. Eu oferto licenciatura em matemática, eu e IFRN, a UFRN também, a UFESA também, e você acaba não tendo vários projetos diferentes e não utilizando aquele recurso de forma mais otimizada, né? E essa rede é uma rede mais isolada, isolada, né? A ideia é que as né? instituições se articulem. Isso. Se fosse assim, seria uma rede apenas com ligações. Isso, não que é como existe hoje, com o sistema na verdade, mesmo funcionando, né? Hoje funciona assim. Existe já uma coisa pensada para articular essas instituições, que são os fóruns estaduais de formação docente. São instâncias que existem desde 2010, que podem trabalhar de forma mais efetiva na articulação dessas instituições, identificando as demandas de formação do Estado e propondo essas demandas de formação para as instituições que negociem ali naquela instância que é o fórum, que ofertas cada uma pode fazer. A gente tem tentado fazer isso, mas fica mais complicado quando a gente tem necessidades de números a atingir que são estabelecidos pela CAPES. A criação, por exemplo, eu não sei se existe já, mas eu faço essa pergunta, tem um coordenador da OAB, na UFESA, na UFRN, no IFRN, na UFRN, na UERN, mas se tem um coordenador geral, por exemplo, por região, digamos assim, no Rio Grande do Norte, tem alguma ideia de criar ou seria apenas um cargo desnecessário no momento? Não, no caso dessa nova formação que a gente propôs, como essas instituições elas se articulariam em rede, haveria um comitê gestor, né? Um comitê gestor dessa rede. Né? A rede teria uma espécie de organização, um regimento,
né? E haveria um comitê gestor que cuidasse das ofertas dessa rede, ligadas ao fórum e ligadas à CAPES. Então, a negociação seria por meio desse comitê gestor. E essas redes seriam flexíveis, por exemplo, a UFRN poderia ofertar junto com o UFPB, né? Ou o IFRN com o IFPB. Seriam flexíveis, dependendo das ofertas que forem feitas e das necessidades de formação dessa região. Ainda usando essa metáfora do rizoma, né? Seria uma forma de reconfigurar, obviamente, mas de trazer mais vida a um sistema que possivelmente está sendo enfraquecido? Enfraquecido, exatamente. Que tem sido enfraquecido em função dessa crise e desses interesses que têm variado, assim, né, na educação do país. A gente está terminando o programa, mas é importante pensar nas próximas etapas, não é? Dentro desse processo de reconfiguração. Vai para a CAPES agora, já foi para a CAPES. Já. E quais são os próximos passos até que a gente possa ter uma notícia mais atual, digamos assim? Bem, nós temos uma nova reunião proposta, né? Uma reunião ordinária convocada pela CAPES agora no final de agosto e vamos ver se a CAPES nos dá alguma resposta em relação a essa proposta que foi entregue, né? A ideia é discutir com a CAPES isso e também ver quais as condições que a CAPES tem de proporcionar isso, porque, afinal de contas, depende muito dos interesses governamentais. Na opinião pessoal da professora Ilane, o direcionamento vai para institucionalizar ou para que sistemas como esses que já estão vigentes continuem em funcionamento por um prazo maior? Acho que as duas coisas. Eu acho que o sistema ele tem de funcionar até que o processo de institucionalização se dê de forma mais efetiva, mas nós já vínhamos discutindo modelos de institucionalização, então eu espero que isso continue. É fundamental a institucionalização. Ok, professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada também. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Infelizmente, nosso programa terminou, mas você pode acompanhar as nossas discussões pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Twitter também. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!